Olá, pessoal do Facebook. Bom dia a todos que nos acompanham no site do Jornal Popular e pelas nossas redes sociais. Semanalmente, neste horário, nós exibimos o programa Jackson Abrão Entrevista, comandado pelo jornalista Jackson Abrão. Mas o Jornal Popular tem adotado medidas para, neste período de combate ao novo coronavírus, resguardar nossos colaboradores. Neste período, então, o programa está temporariamente suspenso. E ele volta depois que passar tudo isso, todo esse problema com a pandemia. No lugar dele, nós manteremos uma programação de lives para informar sobre as novas medidas adotadas pelo poder público e também tirar dúvida de nossos leitores. Eu sou Gabriela Lima, editora de Vida Urbana do Jornal Popular, e hoje a nossa live conta também com mais uma novidade. E também por medida de segurança, ela será feita por videochamada. O nosso entrevistado de hoje é o secretário de Saúde, Ismael Alexandrino, que vai falar com a gente sobre as novas medidas que estão sendo adotadas dessa semana. Bom dia, secretário. Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos os ouvintes. Estou à disposição dessa nova tecnologia aqui. É a primeira vez que eu estou fazendo a live por videochamada, está sendo bem importante. Acho que a gente pode até adotá-la em outras oportunidades, também para evitar a circulação de pessoas na empresa e resguardar a todos nós, né? Secretário, como que está sendo, como que o senhor está vendo a adesão à população a esse pedido de isolamento? Gabriela, muitos já despertaram a consciência, entenderam o porquê do isolamento, o motivo, né? Mas tem aquelas pessoas ainda que resistem, acham que é um momento para resolver as coisas, né? Que é um período de férias, um recesso. Não é isso, né? O isolamento, ele é indicado, e os países que tiveram melhor comportamento em relação à evolução da pandemia são os países que levaram a sério o isolamento domiciliar, né? E no estado de Goiás nós temos conseguido, em relação comparando com outros estados, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro e próprio Distrito Federal, segurar a curva, a ascendência, num ângulo menor, né? Que é o que a gente busca realmente. Então nós precisamos que a população de fato entenda que neste momento é necessário, para que depois tenhamos condição de sair desse período, né, sem grandes problemas, né, sem pessoas que venham a óbito. Então é fundamental isso. Muita gente já aderiu, mas ainda tem alguns teimosos, alguns que acham que tudo na vida é brincadeira, que ainda não conseguiu aderir. Secretário, o senhor citou aí a curva, né, de Goiás, que estaria menos acentuada do que em outros estados. Mas a gente tem recebido, principalmente do pessoal do interior, reclamações de que o resultado do teste está demorando muito, demora cerca de uma semana, mesmo esses feitos no LACEN. Não estaria aí ocorrendo uma subnotificação? Não, na verdade, porque a métrica ela é a mesma. Então, o que se mede em outros estados é o que se mede aqui, né? Em outros estados, eles utilizam a mesma técnica, né, com a mesma velocidade. Então, não tem subnotificação. O que no final de semana a gente evidenciou é que, às vezes, um ou outro caso faz no privado e manda para a gente ao longo do dia. Mas ao final do dia e à noite, sempre a gente condensa esses números, né, faz esse compilado e divulga. Então, subnotificação não tem. Pelo contrário, de suspeitos, está havendo até uma supernotificação, porque muitos casos que nem preenchem critérios clínicos, propriamente dito, e epidemiológicos, eles têm sido colocados como suspeitos. O Ministério da Saúde anunciou no fim de semana que distribuirá aos estados 10 milhões de testes para coronavírus, testes rápidos. O DF até já fala em colocar um drive-thru. E isso foi feito na Coreia, né, em outras localidades. Como Goiás vai avançar nessa questão da testagem, tendo em vista que a própria OMS recomenda a realização do maior número de testes possível? Em relação aos testes rápidos, nós adotaremos uma estratégia ampla, provavelmente
inicialmente, o próprio Ministério da Saúde, hoje eu conversei com o secretário de Vigilância, ele quer que esses testes rápidos sejam utilizados preferencialmente, no primeiro momento, para os profissionais de saúde e para os profissionais da segurança pública, né, que são pessoas que estão no front, né, no contato o tempo todo, e também, aí já é uma estratégia do Estado, que possamos distribuí-los para alguns municípios, polo, até para fazer o diagnóstico ou avaliar o nível de gravidade lá na ponta, né, lá no município, para evitar que o paciente seja transportado para Goiânia ou para o hospital de referência desnecessariamente. Outra reclamação que a gente tem recebido muito é de profissionais de saúde falando que não tem EPIs. Como que está essa situação dos EPIs? Os nossos profissionais de saúde, eles estão devidamente protegidos, secretário? E a gente vê, assim, em outros países, que as pessoas usam uma roupa toda especial, uma proteção especial no rosto, e aqui a proteção vai ser o quê? Apenas a máscara? Como que está isso? Nos hospitais estaduais, em todos eles, nós temos estoque e temos os EPIs necessários. Em relação àquela roupa especial que você comentou, que é o macacão, nós utilizaremos ela lá no HCamp, que é o hospital de campanha, né? Porque aquela roupa é onde tem uma virulência aumentada, né? Ela não é indicada para ser usada de forma indiscriminada, né? E nem a máscara N95 também. Então, nos demais locais e a população em geral, o que se recomenda é a máscara simples, propriamente dita, né? A luva e aquele capote mais simples também. Onde há uma alta concentração do vírus, e obviamente um hospital dedicado a isso acontecerá, aí sim, aquele macacão, né, que ele pega por inteiro, aí tem uma viseira também grande, além da máscara N95, que é uma máscara especial. E o Estado já tem, então, esse macacão, essa viseira. O senhor pode falar a quantidade? Temos, né, nós temos o suficiente para o atendimento. Óbvio que esse tipo de equipamento ele não deve ser utilizado de forma indiscriminada, mas nós temos eles. Ontem nós teve uma compra robusta também desses macacões, então nós imaginamos aí que, apesar de ser estar sendo difícil no Brasil a gente conseguir, nós temos em estoque. Obviamente que tem hospital que tem para uma semana, tem hospital que tem para 2, tem hospital que tem para mais, mas isso a gente está o tempo todo, todos os dias, várias vezes ao dia, em contato com fornecedores para realizar novas compras. O senhor citou aí o hospital de campanha. Na edição de hoje do Jornal Popular, nós já trouxemos algumas informações que a Agir é a empresa que vai gerenciar a unidade, que o senhor tinha falado aqui em lives anteriores que deve começar com 40 leitos, mas nós também apuramos que lá já está com a quantidade maior de camas, e a pergunta é: que dia o hospital vai ser aberto? Ele será aberto essa semana. Eu não vou te detalhar o dia, não é nenhuma questão de segredo de nada não. Assim que ele tiver condições, ele será colocado à disposição da população, né? E aí a gente vai, à medida que tiver necessidade de internação, nós vamos fazendo essas internações uma a uma. É um hospital que ele tem condição de chegar até 220 leitos. Hoje lá já tem 211 camas, né, 70 monitores multiparamétricos de última geração, com capnógrafo, com módulo de pressão arterial invasiva, com a possibilidade de espelhar a imagem da tomografia que é feita lá no tomógrafo, espelha a beira-leito, né? Além disso, nós teremos 2 tomografias dedicadas, uma já está instalada, né, funcionando, já fizemos os testes, 2 ultrassonografias, 2 raio-x, ultrassonografia beira-leito, ecocardiograma beira-leito. Os profissionais estão sendo treinados desde sábado, né? Tivemos vários treinamentos no sábado, no domingo, hoje também está tendo. O fluxo que foi pensado dentro do hospital
é o fluxo que a gente chama de unidirecional no pronto-socorro, né? Ou seja, o paciente só anda para frente, ele não anda para trás, ele não recua numa sala, né? Então, são medidas que estão sendo tomadas para que esse hospital dedicado ele possa ser um exemplo para o Brasil e para o mundo no quesito assistência ao paciente com o novo coronavírus. Secretário, o senhor também falou ontem, o senhor fez uma live, né, uma postagem no Instagram falando da contratação de médicos. Esses médicos são para o hospital de campanha e vão ser contratados pelo Estado ou pela OS? Na verdade, eu chamei para um cadastro, né, para que saibamos onde estão esses médicos, quem são esses médicos e qual a sua formação. Eles podem ser contratados tanto pela organização social e talvez, dependendo da necessidade, eventualmente pelo Estado também, mas inicialmente para a organização social. Porque nós entendemos que tem médicos que são especialistas que hoje atuam em outras áreas, né, cirurgião, neurocirurgião, cardiologista, anestesista, que esses médicos têm um conhecimento muito grande de cuidado de paciente crítico e muitos deles já atuaram nisso, só que hoje estão em outra vertente. Então, o nivelamento de conhecimento, né, desses profissionais é mais simples de fazer do que profissional que nunca teve experiência de nada, né? Então, inicialmente focando aquela unidade, mas pode ser que, caso seja necessário, obviamente vai depender do número de casos, possamos contratá-los para outras unidades também e ainda, se dependendo do número de casos, até para o interior do estado, algumas cidades do interior do estado. Tem sido pensado algo parecido com o HCamp para o interior? O governador Ronaldo Caiado falou que ele tem uma preocupação ali com a região do entorno de Brasília, do entorno do DF. O que está sendo pensado para aquela região? Para o entorno do DF, nós estamos avaliando a possibilidade do Hospital de Lusiânia, é um hospital que está reformado, né, praticamente pronto aí, com a possibilidade de termos 82 leitos, né? Já conversei com a prefeita de lá, ela se disponibilizou. Essa semana a equipe nossa visitará o hospital, né? Quando eu digo equipe é no máximo 2, né? Porque a gente está evitando que as pessoas se aglomerem. Mas para fazer o dimensionamento, né, e a capacidade que ele tem de receber equipamentos para o tratamento do paciente crítico, né, sobretudo ventiladores mecânicos e monitores multiparamétricos. Então, para aquela região, o hospital que nós estamos pensando é o Hospital de Lusiânia. O senhor pode detalhar um pouco mais? É um hospital municipal ou estadual? A quantidade de leitos? Ele é um hospital municipal que está parado há aproximadamente 4 anos. Eu conheço esse hospital desde a época que eu estava no Distrito Federal, eu fui superintendente de saúde do Distrito Federal, antes de ser secretário adjunto lá, e eu tive a oportunidade de estar nesse hospital na época que ele ainda estava fazendo a reforma. Então tem mais ou menos uns 4 anos aí, ou até mais, que ele está parado, né, fazendo a reforma e nunca foi ativado. Então existe essa possibilidade agora, né, ele está no nosso radar, como outras unidades também que estão no nosso radar, de forma a assistir a algumas regiões que são distantes da capital. E o número de leitos? Lá são 82 leitos, né? E aí entra nessa perspectiva de análise o Hospital de Porongatu também, que é um hospital municipal que existe a possibilidade dele receber alguns equipamentos, né, para o cuidado do paciente crítico. Tenho conversado com a secretária Carla de lá, secretária municipal de saúde. Também um hospital na região sul, que recentemente o juiz deferiu para que a posse dele seja transmitida ao Estado, que é o Hospital São Marcos, lá em Tumbiara, que ele tem capacidade de mais de 200 leitos também, 20 leitos seriam 20 leitos iniciais de terapia intensiva, mas o leito de terapia intensiva ele pode ser ampliado desde que tenha equipamentos para tal, né? Equipamentos, gases,
Então, são hospitais, um no norte, um no sul, na região do entorno, que nós temos avaliado a possibilidade de fazer algo semelhante ao HCamp. Agora, é óbvio que a gente deixa isso no planejamento, com a capacidade de execução rápida, mas a gente precisa de ir para e passo com a realidade, né? Hoje nós temos 21 casos confirmados, desses 21, um paciente está internado, os demais estão em casa, o que está internado não está em estado grave. Então, se o HCamp abrisse, por exemplo, amanhã, quantos pacientes teríamos internados lá? Nenhum. Então, a gente tem que ir isso de forma bastante sensata, pé no chão, analisando todos os tempos e movimentos. O senhor já tinha falado também, numa live anterior, que a previsão é de que aqui tenha no máximo 100 casos graves. Mantém essa previsão? Alguma coisa mudou desde então? Olha, é bom que não se confunda o quantitativo de transmissão com os casos graves. Eu sempre disse que o vírus ele tem uma transmissibilidade altíssima. O que significa isso? Boa parte da população terá, mas na sua forma mais inócua. Muitos terão e nem saberão que terão, né? Então, nós imaginamos que aquele hospital, para os casos graves, ele seja em quantitativo, em número suficiente, né, para atender a população. Obviamente que isso depende de uma série de fatores. Nós estamos olhando para os números, para o histórico, né? A curva de Goiás até o momento ela tem ficado, graças a Deus, e ao apoio da população, ao apoio do governador, com as ações que nós temos feito, tem sido, a curva ela está mais achatada do que, por exemplo, o Distrito Federal, do que São Paulo, do que Rio de Janeiro. Então, mas se continuar nessa tendência, nossas previsões provavelmente estarão corretas. Por isso, a necessidade do engajamento da população, dos profissionais, de todos. Outra medida anunciada ontem pelo ministro da Saúde é a formatura antecipada dos alunos de medicina. A ideia é contar com essa mão de obra, principalmente se houver contaminação dos médicos que precisarem se ausentar. Como é que o Estado poderia fazer esse reforço, usar esse reforço? Na sexta-feira, inclusive, eu conversei com o presidente do nosso CREMEGO, né, Dr. Leonardo Reis, e foi pontuada essa questão, né? Nós temos vários graduandos que estão quase finalizando, então essa medida de antecipação de formatura é uma possibilidade real, né? Obviamente que precisaria estudar muito bem aonde esses profissionais, futuros profissionais, contribuiriam, né, com o nosso trabalho, né? Mas certamente servem como essa mão de obra no sentido de caso haja contaminação dos que já estão no front, mas também no interior, de forma descentralizada. O interior ele está com bastante dificuldade de terem médicos, né? Então, é uma possibilidade também, tanto na reposição, quanto também no interior. Secretário, começou hoje a vacinação contra a gripe e em alguns lugares as doses já acabaram. Há vacina suficiente para atender todo o público-alvo de Goiás? Essa primeira remessa que o Ministério da Saúde nos enviou são 172 mil doses. Elas não são suficientes para atender toda a população. Ainda essa semana devem chegar mais de 200 mil doses da segunda remessa, né? Então, por isso que a gente faz seriado, né? Os grupos são seriados. Então, certamente essa primeira remessa não é suficiente para atender todo o público. E como que o senhor tem visto, hoje, eu não sei se o senhor acompanhou de manhã, em alguns pontos houve início de aglomeração, não é arriscado para os idosos que estão indo se vacinar? Houve aglomeração, é arriscado, por isso que eu evitei estimular essa campanha. Você sabe que as demais eu sempre estimulo bastante, né?
Até a nossa comunicação tinha colocado um postzinho, eu pedi para retrair, porque para a gente eleger as prioridades. Os idosos são prioridade, mas dentro da prioridade existe a prioridade da prioridade, que são os idosos que estão nos asilos, nos abrigos, né, que são institucionalizados. Então esses a gente quer fazer primeiro, né? Aqueles que estão reclusos em casa por ocasião da quarentena do coronavírus, esses tendem a ter menos chance de contrair a doença, né, a gripe. Então, eles podem se dirigir de forma mais tranquila, mais espaçada no tempo, para as unidades de saúde, porque senão certamente haverá a formação de filas, né, como já existiu hoje em alguns pontos, e tudo que a gente não quer neste momento é que aglomere pessoas e, sobretudo, aglomere idosos. Mas o senhor, como médico, o que o senhor recomenda? O idoso ele tem que ir vacinar agora ou não? Espera? Qual que é a sua recomendação? Olha, a recomendação como médico não acatando ipsis litera a recomendação do Ministério da Saúde, que ele não faz esse tipo de ponderação, é que se existe um idoso que está em casa, ele está rígido, ou seja, ele está sadio, né? Não tem pessoas encontrando com ele o tempo todo. Espere um pouquinho, espere uns 3 dias, porque dentro de 3, 4 dias, aqueles que têm mais afã em vacinar já foram vacinados, né? E aí o idoso será vacinado também normalmente. Isso coincide, inclusive, com a chegada de novas doses do Ministério da Saúde, que estão previstas para o dia 28, né? Então, se está confinado, não está tendo contato com pessoas, o vírus ele não voa, né? Ele só transmite se tiver vetor na pessoa para transmitir para ele. Então, minimiza o risco. Ontem, o ministro da Saúde criticou o comportamento de alguns governantes que têm tomado medidas que iam contra o que prega o Ministério, por exemplo, a paralisação do transporte público. Segundo ele, os profissionais de saúde precisam chegar às unidades de saúde e muitos deles utilizam o transporte coletivo. Goiás pode ter o serviço suspenso a partir de amanhã, a pedido das empresas e dos motoristas que estão com medo de circular, né, nessa situação de pandemia. Como que o senhor avalia isso? O Goiás deve parar, não deve parar o transporte coletivo? Eu acho que ponderação sempre é o melhor caminho, né? Falar parar 100%, eu acho que é deletério, funcionar 100% também. O que nós temos conversado junto às empresas de transporte, nós inclusive já passamos todos os endereços e os horários de funcionamento e de turnos, né, para a AGR, que a AGR possa repassar às empresas de transporte, para que pelo menos um quantitativo mínimo voltado para os profissionais da saúde, né, seja garantido para que não haja a dificuldade desse profissional chegar no seu local de trabalho. Secretário, e para finalizar, é uma pergunta que a gente tem ouvido muito dos profissionais de saúde que mandam para a gente. Goiás tem uma quantidade de respiradores suficiente para atender essa demanda prevista? Porque o senhor anunciou que haviam chegado, ou seriam comprados, não, já havia chegado, 40 respiradores. Foi feito um mapeamento na rede para utilizar outros respiradores que já estariam à disposição, ou vão ser comprados novos? Como que está essa situação dos respiradores? Hoje no HCamp, nesse exato momento, tem 43, nós temos um pedido de entrega de 26 outros relacionados à mesma compra deste 43. Tivemos um probleminha de entrega agora, porque o Ministério da Saúde confiscou alguns respiradores no Brasil, inclusive da empresa que havia nos vendido. Então nós estamos trabalhando na intermediação disso, que pelo menos essa parte ele tire dessa leva do confisco, para que não tenhamos prejuízo, né? Então, somando o que a gente já tem entregue e do que está para ser entregue, mas com essa
essa dificuldade nova aí que foi imposta, nós teríamos novos, só no HCamp, 70 ventiladores, né? Tem outros hospitais nossos que têm ventiladores também, né, que estão parados, e com a redução das cirurgias eletivas, e hoje à tarde eu devo divulgar, de primeira mão, a portaria cancelando 100% delas. Muitas cirurgias eletivas, principalmente ortopédicas, elas necessariamente depois da cirurgia o paciente vai ocupar um leito de UTI, às vezes ventilação mecânica. Então é mais uma medida de poupar ventiladores. Então nós estamos falando aí de 211 mais 70, 281 ventiladores de bate-pronto, né? Além de alguns outros que a gente sabe já foram nos sinalizados no interior e também na capital da possibilidade de aluguel. O senhor falou da possibilidade de aluguel, isso também está sendo avaliado pela Secretaria Municipal de Saúde, que anunciou ontem, né, a Maternidade Oeste, comunidade de referência no município. O senhor já tinha falado sobre o Hospital das Clínicas, o senhor tinha falado em 300 leitos. Ontem o reitor Edivar Madureira falou para a gente em 600 leitos. Como que o senhor está vendo essa articulação na rede para atender, né? A gente deu aí que se conseguir chegar à plena capacidade, juntos essas 3 unidades, HCamp, Maternidade Oeste e HC, elas somariam mais de 1.000 leitos. Mas a dificuldade seria equipar. O senhor acha que esses leitos serão disponibilizados? É possível? Esse diálogo nós temos puxado ele desde o início, né, professor Edivar, desde o momento que eu fiz aquela primeira portaria suspendendo a questão das aulas e preservando as aulas dos alunos da área de saúde. Naquela ocasião eu já conversei com ele disponibilizou inicialmente 300 leitos da ala nova do Hospital das Clínicas, né? Mas são 300 leitos que não têm os equipamentos, né, de cuidado do paciente crítico. Então, a Maternidade Oeste também, nesse momento, e aí é um entendimento muito feliz da Prefeitura, de mudar a destinação dela temporariamente, né, como nós fizemos também no HCamp, e de forma que a possibilidade de leito em torno de um pouquinho mais de 1.000, em torno de 1.000. De bate-pronto, de leitos de paciente crítico, serão os do HCamp. Mas, obviamente, tanto a Prefeitura quanto o próprio HC, eles estão correndo atrás desses equipamentos também, caso seja necessário. De pacientes críticos, as estatísticas mostram que talvez não seja necessário, né? A gente acredita que não será necessário esse quantitativo todo, mas nos dá conforto saber que o estado de Goiás tem essa possibilidade de abertura bem mais rápida, né, e de bate-pronto em relação a outros estados. E o senhor adiantou aí para a gente o cancelamento de 100% das cirurgias eletivas. Então, o que mais que a gente pode esperar para essa uma nova nota técnica, né, de hoje, pelo visto? O que mais que a gente pode esperar? O cancelamento de 100% das cirurgias eletivas, né, ficando restritas às cirurgias de urgência e emergência, e também das consultas ambulatoriais, exceto de algumas áreas que sejam mais críticas, né, como, por exemplo, os ambulatórios da área de oncologia, né, as terapias renais substitutivas, que são as hemodiálise, hemodiálise peritoneal, a parte de hematologia, hemoterapia também, transfusão sanguínea, né, a cardiologia intervencionista, pré-natal habitual, pré-natal de alto risco, tudo isso nós vamos poupar, né, na portaria, porque nós entendemos que se não houver um atendimento continuado, os pacientes podem piorar e serem urgencializados. Então, algumas áreas serão poupadas, como essas que eu citei para você. Secretário, muito obrigada pela participação, né, por ter por ter respondido às nossas demandas, e até a próxima.
Obrigado, Gabriela. Estou sempre à disposição nesse período de preferência virtual para que possamos, como se diz, achatar a curva do nosso estado, né? Garantir que esse processo de disseminação de casos confirmados seja mais lento. Conto com vocês, conto com toda a população. Que Deus nos abençoe sempre. Um abraço. E até mais para você que nos acompanhou. Até a próxima live.